Não olhe para fora, de jeito nenhum. Tranque suas portas e não abra elas para ninguém. Durante esse tempo, eu permitirei que hordas de demônios andem por toda a terra, e muitos morrerão de pânico, de tormentos demoníacos e ataques. E de repente eu ouvi uma palavra: escreva, escreva, escreva. Então eu me levantei, escrevi, e acabou que eu escrevi 5 páginas enormes sobre os 3 dias e 3 noites de escuridão. Por favor, escutem o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Imagine acordar num dia que parecia ser igual a todos os outros, mas aí você percebe que não consegue enxergar nada, absolutamente nada. É uma escuridão tão forte e tão pesada que dá até para sentir ela no ar, como se estivesse te apertando. E então você levanta calmamente, começa a ouvir os gritos dentro de casa de pessoas desesperadas, afinal ninguém sabe o que está acontecendo. Cadê o sol? Cadê a luz do dia que está todo mundo acostumado a ver? E o pior de tudo é que você nem imagina que isso é só o começo de uma escuridão que vai durar 3 dias inteiros. Será que esse cenário aterrorizante faz parte de uma grande profecia da Bíblia? Ou será que é só uma crença popular que foi se espalhando através dos séculos? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, a famosa profecia dos 3 dias de escuridão. Em breve, essa terra entrará em um tempo de severa escuridão global. Tudo será silenciado e a humanidade vai entrar em um desespero repentino e pânico, enquanto a confusão se alastrar. Esses dias de densa escuridão é o meu grande ato de misericórdia para ter a atenção completa da humanidade. E se prepara, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você enxerga o fim dos tempos. Se você ainda não sabia, essa ideia que circula há muito tempo entre os cristãos, principalmente entre aqueles que cresceram numa tradição mais católica, vem ganhando força ao longo dos anos. Segundo essa profecia, o planeta inteiro ficaria mergulhado em uma escuridão absoluta durante 72 horas. Seriam 3 dias sem sol, sem luz elétrica, sem absolutamente nada para iluminar a Terra, a não ser algumas velas especiais abençoadas feitas de cera de abelha. E muita gente ainda diz que durante esses dias, demônios estariam soltos pela terra e qualquer pessoa que tentasse sair de casa ou olhasse pela janela correria o risco de morrer atacada por eles. Irmãos, eu sei que tudo isso pode parecer cena de terror, mas nós sabemos também que no livro de Apocalipse traz muitas cenas apavorantes que vão acontecer no futuro, e por causa disso muitas pessoas ficam confusas, afinal de contas, ninguém quer passar por esse tipo de situação. Por isso eu vou explicar detalhadamente como tudo isso surgiu e eu vou te provar na Bíblia se tem algum fundamento ou não, tá bom? Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, porque todo dia eu quero te ajudar na caminhada com Deus e te ensinar a Bíblia de um jeito muito simples e fácil, tá bom? Agora sim, vamos lá. Primeiro, nós precisamos voltar alguns séculos atrás e conhecer 2 mulheres católicas. Ana Maria Taiji, que viveu entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, e Mary Julie Ryan, que viveu mais para o fim do século XIX. Essas 2 mulheres afirmavam a mesma coisa. Elas disseram que tiveram revelações secretas sobre um castigo de Deus que iria abalar toda a terra, trazendo essas trevas durante 3 dias. E de acordo com essa visão delas, somente velas especiais que fossem abençoadas, geralmente feitas com ceras de abelha, poderiam trazer alguma luz e proteger as pessoas de demônios que iriam aparecer nesses dias. Só que tem um detalhe: mesmo a Igreja Católica reconhecendo essas 2 mulheres como sendo sinceras e fiéis, essas revelações acabaram não se tornando uma obrigação oficial para os católicos acreditarem. Eu vou explicar isso melhor, já que a maioria dos meus seguidores são evangélicos. Eu pesquisei e descobri que no catolicismo existe uma diferença bem clara entre a revelação pública, que seria a Bíblia, e aquilo que a igreja oficialmente ensina, e também as revelações privadas, que são mensagens ou profecias que algumas pessoas diziam receber diretamente de Deus. Ou seja, as revelações privadas são coisas que só foram reveladas para uma ou poucas pessoas e que ninguém é obrigado a acreditar. E Mary Julie Ryan, por exemplo, ela chegou a dar detalhes bem específicos. Ela falou até os dias da semana em que essa escuridão iria acontecer. Seria na quinta, sexta e sábado. E ela afirmou que os demônios seriam liberados para atormentar as pessoas nesse período. Mas até naquela época, muitas pessoas questionavam se essa revelação realmente veio de Deus ou não. E não pense que essa história de 3 dias de escuridão desapareceu lá no século XIX. Pelo contrário,
Ao longo do tempo ela vem aparecendo cada vez mais e muitas pessoas então ficam com medo e apavoradas. Você lembra do vídeo que eu coloquei da senhora lá no começo do vídeo? Essa mulher norte-americana garantiu que teriam 3 dias de escuridão e ela escreveu uma carta com várias páginas. O vídeo que ela gravou foi em 2017 e ela disse que tudo iria acontecer no ano de 2019 e muita gente acreditou naquilo, mas nós sabemos que não aconteceu. E um dos mais recentes que também viralizou nas redes sociais foi de um homem conhecido como Nostradamus vivo e ele falava que aconteceria no ano de 2024. Esse vídeo circulou em todos os lugares e inclusive no vídeo mostrava documentos oficiais da NASA confirmando uma escuridão global por 3 dias, mas no final descobriram que era tudo fake. E tem também uma famosa carta que eles dizem ser de São Pio, um santo bem respeitado pelos católicos, profetizando a mesma coisa, mas depois eles descobriram que a carta era falsa. Então, irmãos, primeiramente a gente tem que fazer o seguinte: não podemos acreditar em tudo que vemos e ouvimos. Antes de sair compartilhando as coisas no WhatsApp para as pessoas que você ama, você precisa primeiro olhar para a Bíblia. Afinal de contas, tem muito youtuber, muito influencer que só quer ganhar atenção nas redes sociais. E antes de eu te mostrar na Bíblia se realmente isso tudo faz sentido ou não, eu quero lembrar também que existe o lado físico. Além da questão espiritual, existe o lado da ciência. Por mais que nós acreditemos em milagres e eventos sobrenaturais, não podemos descartar a opinião da ciência, tá bom? A NASA, por exemplo, já esclareceu várias vezes que não existe nenhuma previsão astronômica que pudesse causar uma escuridão mundial de 3 dias. Os eclipses totais duram poucos minutos e eles são bem localizados. E para cobrir o planeta inteiro por 3 dias seguidos, teria que acontecer uma catástrofe cósmica que nunca foi vista nem prevista pela ciência. Eu não estou dizendo que eu acredito em tudo que a NASA diz, pelo contrário, tem muita coisa que eu questiono, mas eu sei também que pessoas estudam sobre as leis naturais e não podemos descartar o que elas falam. Mas agora vem a parte mais importante. Eu vou te mostrar na Bíblia se isso realmente faz sentido ou não. E se você chegou até aqui e está preocupado com esse assunto, eu tenho uma boa notícia para você. A resposta é não. Não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo que o mundo inteiro vai ficar em completa escuridão durante 3 dias seguidos. Mas calma que eu vou te explicar alguns detalhes. Em Mateus capítulo 24, versículo 29, Jesus fala que depois de uma grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Olha isso, irmãos, então quer dizer que realmente vai acontecer algo extraordinário. Mas em nenhum momento Jesus disse que vai durar 3 dias. E já em Apocalipse capítulo 6, o versículo 12 e 13, o apóstolo João confirma tudo o que Jesus falou. Ele disse que quando o 6º selo for aberto, vai acontecer um terremoto gigante, o sol vai ficar escuro como tecido preto de luto, a lua ficará vermelha como sangue e as estrelas vão cair do céu como frutas verdes caindo de uma árvore sacudida pelo vento forte. Ou seja, esse evento de escuridão vai acontecer, mas não terá 3 dias totais. E tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Essa grande tribulação será o momento em que o anticristo estiver aqui na Terra, as pessoas estarão totalmente revoltadas contra Deus, e mesmo acontecendo tanta catástrofe, meteoros caindo, a água se contaminando e também havendo essa escuridão, a Bíblia diz que os homens blasfemarão contra Deus. E se você quer saber se já aconteceu lá no passado alguma coisa relacionada a 3 dias de trevas, eu te confirmo que sim. Lá em Êxodo capítulo 10, o versículo 21 a 23, diz que quando Deus enviou uma praga específica, as trevas eram espessas. Só que tem um detalhe, irmãos, isso aconteceu só no Egito e não foi algo global. E em Mateus capítulo 27, o versículo 45, fala sobre a crucificação de Jesus. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Isso durou cerca de 3 horas, mas lembrando, não foram 3 dias. Então, irmãos, nós precisamos confiar no que a palavra de Deus diz. Eu sei que muitas pessoas falam por aí com tanta convicção, com tanta certeza, mas ainda assim elas são falhas. Aquilo que vem à mente delas pode ser algo do inconsciente, não quer dizer que foi Deus quem falou, entendeu? Mas por que será que essa profecia chama tanto atenção então? Acontece, irmãos, que à medida que nós vamos nos aproximando do final dos tempos, tudo que é relacionado à crise, tudo que é relacionado a abalo mundial, isso tudo mexe com a imaginação das pessoas.
Nós estamos vivendo tempos difíceis de guerras, crises, problemas econômicos, e eu sei que muitos de nós tentamos encontrar um sentido para tudo isso e essas profecias acabam trazendo alguma explicação. E eu mesmo, irmãos, eu gosto de saber sobre esses assuntos, mas eu sempre fico de olho na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse que nós devemos continuar vigiando porque nós não sabemos em que dia virá o Senhor. E por isso eu já te garanto uma coisa, não adianta você ficar guardando velas ou tentando descobrir datas, mas é melhor que você prepare o seu coração para a volta de Jesus a qualquer momento. Amém? No meio de tantas teorias e profecias, uma coisa é certa: quem está firme com Jesus não precisa viver com medo. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ainda que o mundo todo esteja coberto por trevas, de certa forma espiritual, se nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Amém? Jesus é o único caminho, a única verdade, a única salvação. E mais importante do que tentar prever o futuro é você olhar para a Bíblia, porque tudo já está revelado lá. O começo, o meio e o fim. E graças a Deus, quando olhamos para o último capítulo de Apocalipse, nós percebemos que tudo vai acabar bem para aqueles que estiverem com Jesus. Então a sua única preocupação deve ser viver uma vida de santidade, uma vida de obediência e uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Por isso eu te convido a todos os dias estar comigo na oração da manhã, na oração da noite. Deus fará grandes coisas na sua vida, tá bom? Não se esqueça agora de compartilhar. Olha, muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Envie nos grupos de WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.